Pastor Fernando é líder do Ministério Razão para Viver aqui no Brasil. O Ministério Razão para Viver é uma extensão do ministério lá dos Estados Unidos, do pastor Charles Swindoll. Pastor Charles Swindoll, nos Estados Unidos, tem um programa radiofônico, e agora nós temos também no Brasil, já há um bom tempo, o programa do Swindoll, aqui no Brasil, os programas radiofônicos no Brasil. E o pastor Fernando, ele então lidera esse ministério e tem sido uma bênção na minha vida e na vida de outros pastores, na vida de outras igrejas, e com a mensagem radiofônica e pessoal, o Brasil tem sido abençoado. Então recebam com carinho, mais uma vez, a pessoa do pastor Fernando. Seja bem-vindo, pastor. Deus o abençoe. Amém. Quero saudar a igreja na graça e paz do Senhor Jesus, amém? Na verdade, o pastor Charles Swindoll, que é a minha extensão lá nos Estados Unidos, né? A gente sempre brinca, né? Aqui eu sou o cover dele e lá ele é a minha extensão. Mas para nós é uma alegria imensa estar com vocês novamente aqui, para compartilhar a palavra de Deus. Como o pastor Fernando Bueno disse, o nosso ministério tem uma extensão não só na rádio, mas na mídia escrita, na mídia da internet, que vocês podem entrar para nos visitar ali, né? rpv.org.br. O pastor Fernando, ele faz parte da nossa diretoria do nosso ministério. Nosso ministério abrange o Brasil e países de fala portuguesa. Então, nós estamos já ali em Portugal, já estamos em Moçambique, Guiné-Bissau, nós estamos alcançando, e ano que vem nós vamos estar viajando para lá com o pastor Fernando para orientar e abençoar pastores, porque o nosso ministério visa não somente os programas, os textos, as devocionais, mas visa o crescimento e o fortalecimento das igrejas e também dos pastores. E o pastor Fernando contribui com o nosso ministério, com seu talento, com a sua capacidade pastoral, mas também presente na diretoria do nosso ministério, nos ajudando na orientação e no crescimento. Daqui 2 semanas nós vamos estar inaugurando uma nova sede ali em Jundiaí, né? E o pastor Fernando vai estar conosco ali, junto com a sua esposa, e para nós é um motivo de muita alegria esse crescimento e desenvolvimento do ministério. Isso se deve a muitas orações, se deve ao que o Senhor tem feito no nosso meio, para que a sua palavra seja divulgada em todos os cantos, em todos os lugares. É interessante que nós temos programa, inclusive, na floresta amazônica, onde não tem energia, não tem rádio, né? Bem lá no meio da floresta, e nós temos um grupo de missionários e missões que nós temos parcerias com eles, e eles têm tipo um radinho, alguma coisa que se põe um pendrive e capta energia solar, e eles deixam nas comunidades, ali nos ribeirinhos, no meio da floresta, com os índios, esse equipamento em que eles podem escutar as mensagens, escutar os ensinos através do pendrive desse instrumento, e a comunidade fica em volta, e tudo é movido a energia solar, né, porque eles não têm energia como nós temos aqui, e o nosso ministério, então, está indo para todo lugar. E a gente fica feliz. Está aqui conosco o Mateus, que ele é o coordenador técnico, né, do nosso ministério, cuida de toda a parte de tecnologia. Está também a Sônia, que cuida da parte de relacionamentos com os pastores, igrejas e rádios também, e está a nossa diretora executiva, a que manda realmente, que é minha esposa, né? Eu sempre falo, ó, Jesus está lá em cima, é o chefe maior, depois vem minha esposa, aí depois vem toda a equipe, nós, né? Então, na verdade, Jesus é que orienta, mas ela que manda e a gente obedece, né? Então, por isso que o ministério vai bem, e nós temos uma equipe de pastores aqui do Brasil, que o pastor Fernando faz parte, e que trabalha num projeto de mentoreamento, né, e capacitação de líderes, e eu quero agradecer imensamente, porque a Igreja Batista Nova Jerusalém tem sido uma parceira nossa já esse ano. Eu creio que começou integralmente a ser uma parceira nossa ali no nosso ministério. Então os irmãos estão sendo representados não só pelo pastor Fernando, mas também pela oferta que os irmãos têm enviado, e assim abençoado outros pastores que estão em comunidades, em áreas que não têm a mesma facilidade que nós temos, e nós levamos gratuitamente para eles os materiais, livros, treinamento e capacitação. Então, eu quero agradecer não somente o pastor Fernando pela oportunidade e a bênção que ele é no nosso meio já há alguns anos, mas também agradecer mais uma vez. Toda vez que eu vier aqui, eu sempre vou agradecer vocês, honrar vocês, porque vocês fazem parte
desse ministério que está em várias rádios, também está na mídia, está alcançando e abençoando igrejas, pastores e toda essa área de treinamento. Nós temos recebido muitos e-mails e pessoas entrando em contato da África conosco, outros países também de fala portuguesa, pedindo para que a gente possa ajudá-los, não só pondo o programa de rádio, mas levando a extensão do treinamento de pastores e a capacitação de igrejas lá. Então a gente conta com a Nova Jerusalém para estar nessa jornada conosco de grandes vitórias, grandes sucessos para o reino de Deus, para a glória de Deus. Bom, a gente tem pouco tempo para estudar a Bíblia e eu quero convidar você a estudar comigo nesse pouco tempo um livro muito fácil, porque o tempo é pouco. Vamos para uma passagem fácil, um livro fácil, para que a gente possa compreender e aprender juntos. O livro que nós vamos estudar ou introduzi-lo hoje é o livro de Apocalipse. Tá bom? O livro de Apocalipse. É um livro tranquilo, né, irmãos? Os irmãos já passaram pelo Apocalipse várias vezes, né? Compreenderam, traduzi-lo, já fizeram a escala, né? Cronológica de todos os eventos, já sabe quando Jesus vai voltar, quando você vai estar nos céus, arrebatamentos. Também já compreenderam todas as figuras, né? De monstros e leões e cavalos com asas e pessoas que parecem o He-Man, né? Aquela coisa toda. Quando você vai lendo o Apocalipse, você começa a ficar, meu Deus do céu, né? A gente fica preocupado e já pula para outro livro. Vamos começar de novo em Gênesis, né? Deixa o Apocalipse para depois, né? Afinal de contas, ele vai acontecer só depois, né? E a gente vai ver que não é bem assim. Quando eu pensei e penso sobre o livro de Apocalipse, me veio muito à mente a minha netinha, de 8 anos, né? Quando a gente vai visitá-la, a minha netinha chamada Bebel, ela gosta muito de brincar comigo, só que hoje a brincadeira dela é um pouco mais sofisticada. Ela gosta de brincar comigo com aqueles joguinhos eletrônicos, sabe, de, sei lá, eu não entendo nada, eu só vejo dragão, cavalo, espada e corre para lá e senta aqui, vovô, vamos brincar comigo, tal, né? Claro, vou falar que eu não sei, né? Eu sento lá, não, vovô não quer brincar. Eu fico vendo aquela dinâmica e todas aquelas figuras monstruosas, né? E todos aqueles heróis musculosos ou cavaleiros e coisas diferentes. Fala, gente, não é diferente do Apocalipse. Quando você pensa no livro de Apocalipse, você tem esse imaginário de um jogo de videogame, né, que realmente eu não tenho capacidade para brincar com ela mais, né? E a gente consegue, essa é a percepção que muitos de nós temos. Mas hoje eu gostaria de, nessa introdução do livro de Apocalipse, nós observássemos algumas coisas importantes para desmistificar o livro e podermos começar a compreendê-lo e entendê-lo, o propósito que ele tem para todos nós. Então vamos orar. É um livro de Apocalipse, é um livro de revelação, e quem só faz o Apocalipse e a revelação é Jesus Cristo. Vamos pedir para que Ele nos ajude nesse momento, para que possamos entender a revelação que Ele tem para cada um de nós e para a Igreja Batista Nova Jerusalém. Feche seus olhos, converse com Ele, fala, Senhor, revele para nós. Traz esses eventos futuros e presentes, mas traz a revelação para cada um de nós nessa manhã, para que possamos sair daqui inspirados, fortalecidos, sairmos daqui cheios da Tua graça, do Teu poder e da vitória que o Senhor tem para cada um de nós. Comece a orar, comece a buscar essas coisas no Senhor. Pai, para nós esse é um momento muito importante, em que nós paramos, ficamos em silêncio para escutar a Sua voz, ouvir a Tua palavra e entender aquilo que o Senhor tem para cada um de nós e para a nossa igreja. Por isso, com toda reverência, com todo cuidado, com todo zelo, Senhor, com todo temor, nós estamos diante de um livro tão inspirador, de um livro tão desafiador. E precisamos que o Senhor nos acompanhe nessa jornada para entendermos toda essa dinâmica do livro de Apocalipse, para que ele seja mais um livro de bênção na minha vida, mais um livro inspirado pelo Senhor, poderoso pelo Senhor, para me ajudar, para me orientar, para abençoar a nossa igreja, fazer com que a nossa igreja
alcance o objetivo dela. Por isso, Pai, pedimos para que nesse momento santo em que vamos ler a Tua palavra possa entrar nos nossos corações e o Teu Espírito Santo possa trazer todas as revelações que precisamos e necessitamos para o nosso tempo. E é no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Quando nós vamos para o livro de Apocalipse, é importante você saber que a ideia de Apocalipse, ela já vem antes da escrita. Antes do homem inventar a escrita, sempre houve as histórias de Apocalipse na humanidade. Era como os seres humanos, os nossos ancestrais, queriam entender aquilo que era impossível entender, os fatos futuros, compreender os eventos presentes. Então se criava uma linguagem apocalíptica ou simbólica para tentar retratar esse momento que estamos passando, que está havendo, essas transformações, e com isso também entender alguns aspectos do que poderia vir a existir, do que seria. Então, na história da humanidade, você tem histórias apocalípticas muito antes da escrita, e histórias diversas, dependendo da área ou da região onde essas comunidades, ou essas tribos existiam. Então, até hoje, se você vai, como eu já fui, em alguns países, ou mesmo aqui no Amazonas, em regiões assim bem primitivas, você vai escutar histórias apocalípticas. Histórias em que as pessoas tentam interpretar os eventos presentes, catastróficos, difíceis, que é difícil a gente entender por que a gente está passando isso, por que está acontecendo isso na natureza, por que esses fatos estão ocorrendo, por que o homem é dessa maneira, e tentando trazer uma perspectiva de futuro, entendendo que tudo isso vai resultar no futuro, que tudo isso vai resultar a alguma coisa e a algum evento e que o futuro vai vir. Com o advento da escrita, nós começamos também a ter uma literatura apocalíptica. Então agora, com a invenção da escrita, os povos começaram a registrar esses anseios, essas dúvidas, esses medos, essas incertezas, e também tentar projetar coisas em termos de perspectiva de futuro, que tudo aquilo nos levaria, para onde nos apontaria, o que seria consequência ou resultado disso tudo que estamos passando. Interessante que no início da literatura apocalíptica, que não é só cristã, que não é só judaica, que existe em outras culturas, a perspectiva é sempre a mesma, essa compreensão dos fatos catastróficos, do difíceis que estamos passando, com uma perspectiva de futuro. Mas com a escrita, as pessoas nunca se revelavam quem ela era, o autor. Dificilmente você vai ver num livro apocalíptico, que trata sobre esse assunto apocalíptico, o nome do autor, ou uma resposta de uma pessoa para todos aqueles fatos, ou como aquilo poderia ser comprovado, ou como aquilo poderia ser documentado, e os registros, e o que seria de fato, porque ninguém queria se comprometer com o incerto, se comprometer em estar tratando de um assunto extremamente delicado, como o evento da Covid, terremotos, situações adversas na natureza, e de repente não é aquilo, de repente não foi aquilo, ou pôr em perspectiva um futuro apocalíptico, de que você realmente fala assim, e se não for isso? Eu vou cair em descrédito. Então, por isso que muitos autores apocalípticos nunca assinaram com seu próprio nome, ou se referiram a si mesmo como um agente de interpretação ou de compreensão apocalíptica. Inclusive, entre os judeus, existiam vários escritos apocalípticos, de compreensão, ou uma tentativa de compreender os fatos adversos do momento com uma perspectiva futura. E eles encontravam, e encontram até hoje no Velho Testamento, figuras, personagens que tratam pontualmente de muitos assuntos referentes a compreensão dessa adversidade e uma perspectiva em termos de futuro, mas nunca uma literatura completa sobre isso. Então, mesmo os autores judeus,
e a cultura judaica, com vários escritos apocalípticos, nunca assumiam o autor, ou nunca se colocava em perspectiva alguma coisa que de fato depois pudesse ser comprovada ou não comprovada, porque ninguém queria se comprometer em trazer aquela compreensão, aquela revelação, aquele entendimento, mesmo que fosse para o momento, mas e para o futuro ainda, pior ainda. Quando você vai para o nosso apocalipse cristão, ele é diferente. Ele tem autor, ele tem nome, ele tem as circunstâncias adversas, e ele tem a resposta para tudo isso. Ele traz a solução para todas essas coisas que estão vindo e vão advir, mas que há uma resposta. E ele dá nome a essa resposta. Ele traz luz. Ele não tem constrangimento ou vergonha, ou receio de, e se não for assim? Eu não quero expor o meu nome porque dá na história depois se provar que não era nada daquilo. Não, o nosso autor se declara. Ele se pronuncia, ele se reafirma dentro disso. Da localidade, dá o momento, dá a revelação, dá a interpretação dos fatos, põe em perspectiva de futuro e de solução para todos nós. Não só fatos futuros, mas eventos do presente também. Porque você pode estar vivendo um momento apocalíptico na tua vida, como o pastor colocou, talvez você está passando por um terremoto, um maremoto, uma enfermidade, uma situação adversa. Esse é o seu apocalipse. Você está vivendo uma coisa que você não vê como sair disso, você não vê o futuro que isso tem. E é interessante que o nosso livro de Apocalipse, ele é apocalíptico, porque trata disso tudo, mas ele se identifica, ele traz nome, pessoas e o melhor de tudo, traz a solução para o presente momento, das situações adversas e a solução para o futuro. Então, se você puder abrir a sua Bíblia no livro de Apocalipse, não é difícil achar, por quê? É o último livro. Toma cuidado para você não cair fora da Bíblia, tá? É o último livro da Bíblia. Abra sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 1. Vamos conhecer então o autor da escrita. Está no capítulo 1, a partir do verso 9. Nós vamos conhecer um pouquinho desse autor e o contexto dele. Veja comigo então, Apocalipse, capítulo 1, a partir do versículo 9. 9, todo 9. Diz o seguinte: Eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino, na perseverança, para a qual Jesus nos chama, estava exilado na ilha de Pátimos, por pregar a palavra de Deus e testemunhar a respeito de Jesus. Então veja que o nosso escritor se identifica como João, dá sua localização geográfica, aonde ele está, Pátimos, e eu tive o privilégio de ir para Pátimos, eu tive o privilégio de ir em uma das cavernas, que provavelmente eles falam que João escreveu esse livro, conhecer a ilha, as características daquela ilha, e ele fala dessa ilha. E é muito bonito, a gente entra na caverna, onde supostamente eles entendam que João escreveu tudo isso, é uma caverna bem assim, no monte, no meio da ilha, meio umedecida, e você tem a impressão que aqueles fatos aconteceram lá. Aqueles fatos se deram realmente ali. Se não se deu ali, talvez meio quilômetro para cá, meio quilômetro para lá, não importa, mas se deram em uma situação, uma circunstância como aquela. Lógico, eu trouxe uma pedra que eles estavam vendendo de lá para provar. Olha, eu trouxe uma pedra de pá. O pessoal da minha equipe brinca comigo, né? Porque fala, você só traz pedra de Israel, né? Mas assim, é a comprovação geológica, né? Arqueológica, né? Não do que eu só estive lá, mas onde esses fatos ocorreram. E essa ilha
a característica dela, os romanos colocavam as pessoas que eles queriam longe da sociedade, que pudessem influenciar ou perturbar a sociedade, mas pessoas que eles não pudessem matar. João era uma pessoa extremamente respeitada, uma pessoa que falava com ousadia, ensinava com ousadia, falava no grego, falava no aramaico, ele conseguia comunicar e entender os símbolos das culturas, tanto romana como hebraica e como grega, e por isso que ele usa essa linguagem simbólica em todo esse livro. E é interessante que, quando você vê esse João, por que os romanos não o mataram? Porque se matasse, faria um herói, faria um mártir, e isso seria o maior problema para eles. Nessa altura, provavelmente em torno do ano 100 da era cristã, né, os judeus já não eram, os cristãos não tinham só os judeus como os grandes inimigos, as dificuldades da religião judaica em relação ao cristianismo e o seu crescimento. Mas agora eles também os romanos estavam tendo esse tipo de dificuldade. Porque nessa época em que João escreveu o livro, era comum em todo o reinado, os reinos de Roma, as pessoas irem até a estátua de César, do imperador, e ungir com óleo e abençoar, dizendo que ele é o Senhor. O João não fez isso. Para a cadeia. Eles não só faziam isso, como falava, Jesus é o Senhor. E dava testemunho de Jesus. Os romanos não se importavam de você ungir os pés da estátua do imperador e depois ir adorar qualquer Deus. Mas o importante é que o primeiro tinha que ser o imperador. Mas nem isso os cristãos faziam. Nem lá pingar um pouco de óleo na estátua do imperador, está tudo bem, agora eu vou lá para o meu culto cristão. Não. Só existe um Senhor, um líder, um Jesus, Salvador, Rei. Eles não podiam fazer muita coisa com João. Não podiam crucificá-lo como os outros apóstolos, não podiam esquartejá-lo, não podiam queimá-lo, porque ele era uma figura proeminente na época. Então eles podiam isolá-lo, colocá-lo numa ilha distante, deserta. A característica dessa ilha é que eles não têm facilidade de água doce, ela é cercada pelo mar Mediterrâneo ali, e ali realmente é uma sequidão tremenda, e um isolamento completo de tudo. E eles imaginavam, vamos colocar esse Senhor ali, ele vai morrer ali, ninguém vai ter contato com ele, ninguém vai saber ele, mas nem isso segurou João de fazer esse livro revelador para nós, de trazer a palavra de Deus viva e de Jesus Cristo. Eu não sei se você sabe, mas no início de Apocalipse e todo o enredo que nós podemos estudar dentro do livro são palavras de Jesus, são palavras de Deus, são palavras de anjos que vêm para nos socorrer, nos orientar, nos ajudar a sair das circunstâncias difíceis desse momento e nos trazer perspectivas maravilhosas para o futuro. Por isso que João e os demais cristãos não abriam mão. E uma grande perseguição nos anos 100 houve com a igreja cristã, não somente pelos judeus agora, mas pelos romanos também, que se incomodavam com o crescimento do cristianismo e da não submissão desses cristãos ao imperador, ao governo do imperador, ou entender o governador como a solução, a bênção, a direção. João está com seu nome gravado, como aquele que escreveu, o seu nome gravado como aquele que foi numa região que existe, que está ali, e ele fez esse maravilhoso livro, transcreveu esse livro das palavras do próprio Deus. Para quem? Esse Apocalipse tem um endereço. E sabe qual é o endereço? Para quem esse Apocalipse foi escrito? Para quem ele foi direcionado? Já eu falo. Mas primeiro vamos de novo, capítulo 1, a partir do verso 1 em diante. Vamos entender
Então, que Apocalipse é esse? Ele também é secreto, misterioso, ele não é traduzido, revelado, é para nós ficarmos com medo, é para nós ficarmos assim, nossa, Apocalipse, meu Deus, tal. Você vai ver que não é nada disso. Veja então comigo, a partir do verso 1 do capítulo 1. Revelação de quem? Quem é que está revelando? Quem é que está trazendo essas informações? João foi escritor, corajoso. Mas quem revelou essas coisas, veja comigo, revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar a seus servos os acontecimentos que ocorrerão em breve. Ele enviou um anjo que, para apresentá-la a seu servo João, que relatou fielmente tudo o que viu. Este é o seu relato da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Feliz é aquele que lê as palavras desta profecia, e feliz são aqueles que ouvem a sua mensagem e obedecem ao que ela diz, pois o tempo está próximo. Nós temos um problema com o tempo, não é verdade? O tempo está próximo. Nós vivemos em função do tempo. E quando a gente está no contexto grego, humano, mundano, o Cronos é um deus grego que dirige a vida de muitas pessoas, que dá o tempo, mas rouba a vida, destrói a vida das pessoas. Então, quando o texto diz que o tempo está próximo, não é só um tempo cronológico, mas é esse tempo abstrato que a gente não entende, porque eu não tenho tempo, porque eu não consigo fazer as coisas, porque as coisas não acontecem no meu tempo, porque nós estamos trabalhando na cronologia do Cronos, do Deus grego do tempo, em que te dá o tempo, mas te rouba a vida e a existência. Mas existe uma solução para isso. Existe um caminho para nós vencermos todas essas coisas. E logo no versículo 3, ele já nos mostra qual é o propósito desse livro. Se você ver comigo o versículo 3, ele começa com a palavra feliz. Deus quer que você seja feliz, alegre, uma pessoa satisfeita, uma pessoa que quando olhar as pessoas vão se simpatizar, vão se alegrar, porque você é alguém feliz. Essa felicidade não acontece por acaso, essa felicidade não é um acidente, essa felicidade não é um dom, essa felicidade não vem porque, eu faço isso, eu faço aquilo, eu ganho dinheiro, ou eu tenho hora de lazer, eu tenho aquilo, tal, e aí por isso eu sou feliz. Você não é feliz por isso. Só existe um caminho para essa felicidade que Deus quer nos dar, da felicidade da satisfação plena, que todos nós queremos. Quem é que não quer ser feliz? Quem é que não quer encontrar a felicidade nesse meio, nesse tempo, nesse cronos, nessa existência? Agora, essa felicidade, ela não acontece porque eu tenho um carro novo, ou uma casa, ou um emprego, ou um status, ou por isso, ou por aquilo. Essa felicidade só vai ocorrer na minha vida por algumas coisas extremamente fáceis e importantes, e que às vezes a gente não dá nem atenção para ela. Veja comigo então, versículo 3, feliz é aquele que lê as palavras desta profecia. Lê as palavras. Você lê as palavras, não do jornal, não da revista, mas das profecias, daquilo que Deus tem para você, da palavra do Senhor para a sua vida, porque a sua felicidade está atrelada a essa leitura, a essa dinâmica de conhecer e saber das Escrituras na sua vida, desses fatos que aconteceram, estão acontecendo, irão acontecer. Eu tenho que ler pelas Escrituras, não pelo jornal, não pelo noticiário, não pela internet,
Porque a minha felicidade não está nessas notícias em que eu leio, mas a minha felicidade está na leitura em que eu faço daquilo que Deus tem para mim. Não há outro meio de você ser feliz. Não sei se você já foi como eu, mas eu assisti o Jornal das 8, o Jornal das 5, né? Lia a revista tal, lia o jornal tal, né? Uma coisa é certa, nunca fiquei feliz de ler tanto jornal ou revista ou assistir tanto noticiário, né? Sempre é uma situação, meu Deus, não tem solução, o mundo acabou, né? Se você vai vendo essas coisas assim, mas quando você lê a palavra de Deus, ela te dá esperança de que Ele te ama, que Ele quer te salvar, que Ele quer te libertar, que Ele quer trazer coisas novas para você. Coisas novas. E eu não sei se vocês sabem a referência bíblica do nome da igreja de vocês, Nova Jerusalém. É uma profecia de uma igreja de Jesus, em que essas coisas já estão entendidas e compreendidas. E essa igreja é nova. Ela não é a antiga Jerusalém, mas é uma nova mentalidade, uma nova compreensão, um novo entendimento, uma nova tipo de ação, sabe? No meio disso tudo, as igrejas estão fechando, nós estamos abrindo. No meio disso tudo, algumas igrejas estão fazendo só culto online, nós estamos fazendo online, tem que fazer mesmo, mas estamos tendo 1, 2, 3 cultos, nós inovamos. Porque Nova Jerusalém, o nome, e depois vocês podem checar comigo, né? Que está aí na sua Bíblia, capítulo 21, você vai achar a tua igreja aí, capítulo 21 de Apocalipse. Vocês são apocalípticos, já pensou? Brincadeira, essa igreja é apocalíptica. Nova Jerusalém. Diz o seguinte sobre a igreja de vocês: então vi um novo céu, uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já não existiam, e o mar também não mais existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, como uma noiva belamente vestida para o seu marido. Esse é o desejo de Deus e do propósito do livro de Apocalipse, que as igrejas se tornem Nova Jerusalém. Amém, irmãos? Vamos fazer uma franchise, né? A Nova Jerusalém e tal. Não é brincadeira, né? Mas o espírito que Deus quer que a igreja tenha é uma igreja de Nova Jerusalém, uma noiva pura, imaculada, santa, que se apresente a Ele dessa maneira. E eu gosto desse versículo 21 de Apocalipse, porque ele enfatiza o novo, o diferente, não como era, não como sempre foi, mas uma coisa inovadora, uma coisa desafiadora, que desce dos céus e traz algo diferente, novo, para esse mundo que está precisando tudo isso, que ela realmente representa essa noiva de Cristo. Eu falei para vocês que ia revelar para quem o Apocalipse foi escrito, não falei? Nosso tempo está correndo, deixa eu revelar rápido para vocês. Mas se vocês abrirem comigo no livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 19, vamos ver para quem esse livro revelador foi escrito. Diz o seguinte, Apocalipse, capítulo 1, a partir do versículo 19. Portanto, escreva o que viu, tanto as coisas que estão acontecendo agora, veja, situação de agora, como as que acontecerão depois. Então, o Apocalipse tem uma perspectiva presente com uma prospecção de futuro, tá? Então, portanto, escreva o que viu, tanto as coisas que estão acontecendo agora, como as que acontecerão depois. Este é o significado do mistério. Você já viu? Um livro já dá o significado dos mistérios logo de cara. Mas o nosso Apocalipse é assim. Ele não é misterioso. Não é alguma coisa que ninguém possa saber. Não, pelo contrário. É para as pessoas saberem.
Mistério, aqui nesse caso, é diferente de misterioso. Mistério é alguma coisa que eu preciso descobrir, alguma coisa que eu preciso compreender. Misterioso é alguma coisa que eu jamais vou compreender. Esse livro é misterioso, não dá para ninguém entender, não dá para ninguém conversar, não dá. Mas quando é um mistério, o mistério é para ser descoberto, é para ser achado. E de novo, eu só vou achar se eu leio, como nós vimos ali logo no início. Mas vamos continuar vendo para quem esse livro foi escrito. Este é o significado do mistério das 7 estrelas que você viu em minha mão direita e dos 7 candelabros de ouro. Então, essa carta é dirigida às estrelas e aos candelabros. Candelabros, né? Então, são 7 estrelas, né? E nós temos 7 candelabros. Veja o que ele traduz isso. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 candelabros são as 7 igrejas. Então, o livro foi escrito para 7 anjos. Graças a Deus, você já tem um aqui. Amém, irmãos? Não sei se vocês sabem, mas quando se refere a anjo da igreja, sempre está se referindo ao pastor da igreja. Aqui não é um anjo, né, fantasioso, mas é o anjo que o Senhor coloca à frente da igreja. Então essa carta foi feita para os anjos, mas também para as igrejas. E ele vai falar de 7 igrejas, um número perfeito para os judeus. E mostrar que essas igrejas têm que se consertarem. Ele valoriza o que de bom ela tem feito, mas elas têm que se renovar, elas têm que se modificar, elas têm que se inovar para alcançar ser uma nova Jerusalém. O novo céu, nova terra, nova existência, algo diferente, algo maravilhoso que represente Jesus nesse tempo. Então, essa carta foi escrita e dada e ditada por Jesus e revelada por ele a João, para que os pastores e as igrejas pudessem se ajustar, se aperfeiçoar, se atualizar no sentido de alcançar aquilo. Então Deus vai corrigir o percurso e vai valorizar o percurso dessas 7 igrejas. E a primeira igreja, se você ver aqui no capítulo 2, você vai ver que é a igreja de Efésios. Escreva esta carta ao anjo. Bom, se fosse um anjo celestial, não precisava escrever uma carta, né? Mas esse não é um anjo celestial, é o anjo pastor da igreja. Escreva esta carta ao anjo da igreja em Éfeso. Bom, eu estive lá também. Eu fui lá ver essa igreja. Eu fui ver e realmente Éfeso era um centro cultural fenomenal de todo o Império Romano, onde muitos filósofos e os primeiros teólogos começaram a surgir na grande biblioteca que eles têm ali. Então, quando você entra nas ruínas, a gente entrou nas ruínas da cidade, era uma cidade extremamente evoluída. Para o seu tempo, a tecnologia em que eles usavam, de infraestrutura, de biblioteca, é algo que até hoje seria muito viável em muitas regiões do mundo. E as ruínas são muito preservadas dessa cidade. Então nós nos assustamos até porque dava a impressão que a gente estava naquele tempo, naquela situação, andando naquelas ruas, vendo aquelas casas, né, e olhando a grande biblioteca que existia ali. E ali existia uma grande igreja, uma igreja importante. Não vou entrar no detalhe das 7 igrejas, mas eu tive o privilégio de conhecer essa igreja, assim, conhecer onde essa igreja estaria localizada, a cidade, né, o local, como era um centro, e também saber, ali fica essa, aqui fica lá outra, e o pessoal ia apontando para a gente as demais localidades das demais igrejas. Mas o importante é que essa palavra de Deus aos anjos, aos pastores e às igrejas, não era de recriminação, mas era de correção de percurso, para que eles continuassem bem, fazendo a obra bem, fazendo o trabalho bem, para alcançar a maturidade de ser uma nova igreja, uma nova Jerusalém, uma noiva perfeita, como nós vimos ali no capítulo 21. Nós não estamos estudando o livro de Apocalipse, mas nós estamos introduzindo a ideia de Apocalipse e do livro para vocês. Então, as 7 igrejas você vai achar qualidades
que como a nossa igreja aqui tem, e tem muitas qualidades, graças a Deus, mas também situações que precisam ser corrigidas. Aí você percebe o seguinte: nosso Deus é um Deus organizado, é um Deus planejado, é um Deus de estratégia para que a gente alcance os objetivos. Ele não está falando a todo o povo, ele está falando ao pastor e à igreja. A igreja que tem um papel na sociedade, a igreja que tem uma responsabilidade de ser o corpo de Cristo nessa sociedade, e tem que ser um corpo perfeito, uma representação de fato, não do que eu quero, mas do que é a igreja. De novo, eu só vou saber se eu leio, como diz aqui no versículo 3 do capítulo 1. Como eu vou saber qual é a igreja? Como é que eu vou saber como a nossa igreja deve ser? Como nós devemos andar nessas circunstâncias difíceis da vida, com a perspectiva de que vamos sair, estamos saindo, existe uma resposta para o presente, mas existe uma resposta para o futuro. Vamos voltar para o versículo 3, então, dessa pequena introdução, que diz o seguinte: feliz é aquele que lê as palavras desta profecia. Parece que leitura, às vezes, não faz muito o perfil de muitas pessoas. Mas se eu quero ser feliz, eu vou começar a ler. E ler o que precisa ser lido. E o que precisa ser lido é essa profecia, a palavra de Deus. Mas ele continua. Depois, e felizes são aqueles que ouvem. Eu tenho que ler e tenho que ouvir. Veja que ele não falou escutar. Vocês estão me escutando, mas eu não sei quantos estão ouvindo. Escutar é fácil, né? O pastor me deu o microfone, vocês têm que me escutar de qualquer jeito. Mas quantos estão me ouvindo de fato? Pensando e analisando e refletindo o que eu estou falando segundo a luz da palavra de Deus? É um outro problema. Porque às vezes a gente até lê, mas não faz reflexão nenhuma. Às vezes a gente até ouve, né, naquela biblinha que lê para a gente sozinho, eu gosto daquilo, né? Ela lê para você, já li a palavra de Deus, já escutei, não, mas eu tenho que ouvir, aquilo tem que fazer sentido para mim. Não é só ler, não é só ouvir, não é só escutar, mas eu tenho que ouvir, buscar compreender a sua mensagem. E a coisa mais fácil depois que o texto diz, veja aí comigo, o que fala? Qual é a terceira? Obedecer. Obedecer. Por natureza, todos nós somos rebeldes, né? E a gente apanha por ser rebelde. Por natureza, a gente não gosta de obedecer ninguém. Aí se você é pequeno, você apanha do teu pai e da tua mãe. Mas quando você é grande, você apanha da vida e do diabo. Obedecer é uma atitude de humildade perante aquele que pode te ajudar e fazer você feliz. Você tem que gostar de obedecer. Obedecer essa palavra que você está ouvindo, que você leu, que você escutou, e ela faz sentido para você, e você sair daqui, cara, eu quero obedecer isso, eu quero fazer isso. A nossa felicidade não está em viver como o mundo ou as pessoas que não têm a Deus vivem. É bom ter dinheiro, é bom ter carro, é bom ter escritório novo que a gente vai ter, é bom ter muitas coisas, mas isso não traz a felicidade que nós precisamos. A felicidade da satisfação plena, que independe das circunstâncias do momento, porque eu vivo na expectativa da fé do futuro e que resolve a minha situação do presente. Então, quando Deus, Jesus, revela a João que aquelas igrejas, as 7, que faz o conjunto de um número perfeito para todas as igrejas, ele valoriza o que ela já tem feito e realizado, mas existem correções a ser tratadas, para que ela se torne cada vez mais essa igreja lá do capítulo 21, inovadora, nova, que tem nada a ver com aquilo, é alguma coisa muito diferente, porque é a noiva de Cristo. E esse texto me levou para Romanos, quando Paulo interpretou como nós devemos ser, de renovar a nossa mente, Romanos capítulo 12, de renovar a nossa mente, a nossa compreensão, porque esse é o nosso culto racional. Se você é racional, você precisa se renovar.
Se você não é racional, você gosta de ficar como está. Deixa assim, não vou mudar nada, não vou mexer em nada. Mas se você é racional, você está racionalizando, você está trabalhando com a sua mente para alcançar. Isso que Paulo fala, nós devemos, mudar a nossa mente dia a dia, todos os dias. Para apresentar um culto racional, devemos renovar a nossa mente. Veja, eu estou com, acho que 30 anos, né, amor? 35 anos de idade, né? Estou me renovando, né? De idade de ministério, tá? Eu tenho 66 anos de idade, mas eu me renovo a todo dia. 45 do quê? De ministério, sabe? Eu até esqueci já, né, gente? 45 de ministério, 47 que eu conheço a minha esposa, né? Então, mas nós renovamos o nosso casamento todo dia. Nós renovamos o nosso ministério todo dia. Eu renovo a minha compreensão todo dia. Isso me traz felicidade, jovialidade, força, saúde, poder, alegria. Que só aqueles que leem as palavras dessa profecia, aqueles que ouvem no sentido de, deixa eu pensar sobre isso, mas também aqueles que praticam. A minha jovialidade, né? O Fernando sabe que eu sou bem jovem, né, Fernando? Só estou assim de paletó porque é a igreja de vocês, né? Então estaria de bermuda, camiseta numa boa, né? Mas a nossa jovialidade vem por essa intimidade com esse Deus eterno. Ele é eterno, Ele não é velho. Ele não é novo. Ele é sempre o mesmo. E Ele vai refletir isso na sua vida. E vai trazer a saúde que você precisa. Saúde mental, a saúde física, a saúde espiritual, a saúde que você necessitar para ser saudável. E até financeira e de ajuda. Mas desde que você esteja compromissado em ler, em ouvir e obedecer essas palavras. Então você vê que o nosso autor de Apocalipse escreve, se revela, dá geografia, dá de quem a revelação vem, e ele não tem medo de falar que esse Jesus é aquele que nos garante todas essas coisas, porque Ele nasceu, morreu e ressuscitou para nos garantir tudo isso. A sua felicidade está garantida em Jesus, não depende de mim. A sua felicidade está em Jesus, que agora depende de você. Se você ler, se você ouvir e se você obedecer. Mas como essa é uma mensagem para o pastor e para a igreja, o pastor precisa se renovar. Ele precisa se inovar para ser um pastor da Nova Jerusalém. Aquela que vai trazer a mensagem para os nossos tempos. E a igreja precisa se renovar, se reestruturar, repensar, ser diferente. Não os seus princípios e os seus valores, mas a sua forma, o seu momento. Para o momento das circunstâncias em que estamos vivendo. Porque todos nós passamos por Apocalipse. Estamos passando por Apocalipse. Alguns passam muito bem, obrigado, porque estão compromissados com a palavra, com o ouvir e com o obedecer. E alguns estão perdidos, precisando encontrar esse caminho da felicidade. Que está nessa palavra, que está nesse ouvir, está nesse obedecer, porque é isso que Jesus veio fazer por nós. Não é bonito isso? Sabe, isso não vai acontecer, irmãos, isso já está acontecendo. O livro de Apocalipse é algo do presente, também aponta para o futuro. Mas esse Apocalipse que você possa estar vivendo agora, existe uma resposta para ele, existe uma solução para ele, existe uma felicidade genuína para ele. Existe um caminho que está pronto, não é que ele vai ficar pronto, mas já está pronto. Eu simplesmente preciso aceitar a Jesus Cristo. Eu preciso estar atento à sua palavra, ouvir e meditar e obedecer.
Não sei se para você obedecer é muito difícil. Hoje para mim é um pouco mais fácil. Mas no começo, obedecer, tem que fazer isso mesmo? Tem, então tá bom, vamos fazer, né? Mas hoje eu tenho prazer em querer obedecer. Eu quero saber o que eu tenho que obedecer, o que eu tenho que fazer, porque eu sei que a minha felicidade está condicionada a isso. E isso me torna cada dia mais uma pessoa feliz. E essa felicidade, ela tem ideia no grego, na língua original, não é uma felicidade de mas é uma felicidade de satisfação, de plenitude, de algo que eu não posso fazer por mim mesmo e ninguém pode, mas Deus e a sua palavra e o seu Filho Jesus já fez. Não é que vai fazer, já fez. Eu simplesmente preciso receber, eu simplesmente preciso aceitar só isso, e isso começa a acontecer na minha vida a partir deste momento. Eu sei que esse é um momento muito importante de nós pensarmos tudo isso, porque você, como eu, pessoalmente, nós precisamos dar um rumo novo para a nossa vida. Precisamos pensar de novo na nossa vida. Estamos passando por um momento em que passamos por um momento apocalíptico em que nós precisamos falar, e agora? Como vai ser? Ou o que vai ser? Uma coisa é certa, vai ser diferente. E eu vou descobrir esse diferente na comunhão com Jesus Cristo, na compreensão da sua palavra e na obediência a Ele. Você tem que colocar a sua vida assim. A igreja tem que colocar a sua perspectiva dessa maneira. Não é fazer como era, mas é fazer algo novo. Eu, como eu disse para vocês, o nome de vocês está lá em Apocalipse 21, mostrando que é uma igreja inovadora, para novos momentos. E sabe que isso vai promover, o texto continua dizendo, aqui, não vai existir mais dores, sofrimentos, lágrimas, coisas tenebrosas, porque a palavra de Deus está entre nós, Jesus está entre nós, o Salvador está entre nós, e Ele promove felicidade, alegria, satisfação que nós precisamos. Por isso nós precisamos colocar a nossa igreja em perspectiva também, não só as nossas vidas, mas, Senhor, né, agora depois do Covid, esse apocalipse tremendo que nós vivemos, bom, a nossa vida vai para cá, e a igreja vai para onde? Vai ficar como era? Não, a igreja vai para lá. A gente tem conhecimento de igreja que tinha os cultos online, tinha o culto tradicional. Hoje eles implementaram online porque está alcançando não só a região, a cidade, o país, mas muitos outros locais. E já não tem mais um culto, né? Tem 3, 4, tem igreja, tem 5 cultos no domingo. Fala, tem gente para isso? Tem gente precisando dessa felicidade. Tem gente precisando conhecer a palavra de Deus. E nós precisamos estar abertos para isso. Não só abertos no sentido da igreja estar aberta, mas abertos para a gente sair também e levar isso. Abertos para receber e abertos para sair, para levar essa mensagem de graça e misericórdia e solução. Bom, hoje foi uma pequena introdução do livro de Apocalipse. O pastor Fernando vai estudar o livro de Apocalipse. Estou brincando, viu, Fernando? Mas o pastor Fernando vai estudar todo o livro de Apocalipse para vocês. Eu adoraria explicar os símbolos, né? Dos leões, dos cavalos de asas, né? Dos dragões, do urso. Nossa, tudo isso é maravilhoso e fácil. Se você tiver dúvida, pergunte para sua neta ou para o seu filho, ele vai saber explicar. Minha neta vai saber explicar muito bem o livro de Apocalipse, melhor do que qualquer um, porque ela já convive com essas coisas de imagens, né? Mas essas imagens que tem aqui são linguagens, na verdade, linguagens simbólicas e que tem realmente uma palavra por detrás de tudo isso, tem um símbolo por trás de tudo isso. Não são coisas misteriosas, são mistérios, mas quando você entende a cultura judaica, entende a cultura romana, quando você entende a época, nós estamos falando do ano 100, você vai ver, e na cultura grega, né, porque ali é a Turquia, a Grécia, essa era uma linguagem simbólica em que eles entendiam que cada elemento daquilo representava. E nós podemos traduzir para os nossos tempos. Podemos falar, se aquilo naquele tempo representava isso, no nosso tempo representa isso.
Se você tentar falar de um helicóptero para uma pessoa daquela época dos anos 100, ele vai entender. Mas se você falar de um gafanhoto, ele vai entender. Né? De onde saiu a ideia do helicóptero, do gafanhoto. Né? Mas eu não vou estragar a revelação para você, tá joia? Vou deixar o pastor Fernando brincar com vocês, porque é um livro dinâmico, é uma história bacana, os jovens são atraídos e são levados a tudo isso. Infelizmente, a gente tem muitas pessoas que gostam de trabalhar em termos misteriosos. Não existe nada de misterioso. Aqui diz revelado, mostrado, apresentado. Eu só preciso ler, ouvir e praticar. Que Deus abençoe a Igreja Nova Jerusalém, que outras igrejas possam ser Nova Jerusalém para o nosso tempo, com essa perspectiva apocalíptica que estamos vivendo, de trazer solução para o nosso tempo e também uma expectativa de futuro, pensando na renovação que todos nós precisamos, como Paulo coloca em Romanos capítulo 12. Entendemos que temos que mudar a nossa mente e mudar a nossa forma de fazer e ser as coisas.